Bom dia, nono A, boa tarde, nono B. Então, vamos dar continuidade aos nossos módulos e agora o módulo 3, África, aspectos humanos. Então, o primeiro módulo nós relembramos a questão da desigualdade social, o mundo subdesenvolvido. O segundo módulo introduzimos aí a questão, o continente africano em si e as suas características físicas, as suas características naturais. Por quê? Porque isso influencia diretamente no contexto econômico e social. E agora, o módulo 3, a gente trabalha os aspectos humanos, entender a população aí do continente africano, ok? Que é um continente gigantesco com 54 nações diferentes e diversas e uma diversidade cultural e étnica enorme, ok? Então, aspectos humanos. Aí o módulo inicia para vocês com essas 4 imagens, que são traços aí da cultura africana como um todo. Lembrando, né, vamos ver logo menos, que existem diferentes povos dentro do continente, que é extremamente vasto. Então, aqui uma questão da arquitetura, uma mulher com uma criança, aqui uma pintura facial e alguns acessórios específicos de uma etnia, aqui também um grupo étnico com vestimentas diferentes de uma tribo específica, e aqui também uma manifestação cultural. Então, os homens na imagem estão com instrumentos, ok? Então, essas 4 imagens é para retratar aí a diversidade étnica cultural dentro de um continente. Então, aqui dos aspectos humanos, começamos, olha, com esse gráfico absurdo, né? Esse gráfico absurdo aí com um crescimento gigantesco da população africana. Então, o gráfico mostra a evolução da população absoluta, do total de habitantes dentro do continente africano, de 1650 até uma perspectiva para 2050. Então, em 1650, a população africana era em torno de 100 milhões de habitantes, passou lá para 1750 para 150 milhões de habitantes, depois teve uma queda significativa em 1850 para 58 milhões de habitantes. Essa queda aqui, vamos entender o porquê, tá? Até porque o período aqui mostra que foi o período da escravidão, ou seja, os africanos foram tirados do seu território e levados para outras regiões do mundo. Então, por isso que apresenta essa queda significativa, né? De mais da metade da população aí. E depois, a partir de 1850, essa população tem um crescimento exponencial e gigantesco. Então, em 2010, olha, o último dado, nós temos que a população africana do continente como um todo era de 1 bilhão de habitantes. E a perspectiva para 2050 é que a população atinja mais de 2 bilhões de habitantes. Isso é do continente, tá, gente? Então, aqui, olha, tem 3 tópicos aí. Então, entre as inúmeras causas dessa evolução demográfica atípica, destacamos o tráfico negreiro, com a retirada de milhões de pessoas de suas regiões de origem predominantemente os homens, a sua escravização na América. O segundo pontinho, a forte queda da taxa de natalidade determinada pela diminuição da população masculina. E o terceiro pontinho, a morte de alguns milhões de pessoas em conflitos resultantes de processo de captura e escravização. Então, esse gráfico ele é bastante discrepante, ok? Tem uma visualização geral. Aqui no Você Sabia aparece para vocês um textinho do tráfico negreiro. Então, vocês já estudaram essa questão aí, provavelmente em história, ok? Sobre a distribuição da população em todo o território. Então, a população africana, ela não é homogênea, ok? Então, aqui na próxima página tem, ó.
a distribuição da população, ela não é homogênea. Então, como nenhum lugar do mundo, né? Então, algumas regiões têm uma maior concentração da população, principalmente próximas regiões litorâneas aqui, e outras regiões, principalmente relacionadas às regiões de clima árido, desértico, tem uma concentração menor da população. Então, a África tem uma distribuição irregular da sua população. A maior concentração da população africana está no sudeste, no extremo oeste do território. E a menor concentração da população está aqui no deserto do Kalahari e aqui no deserto, na região do deserto do Saara, ok? Então, olha só como é importante relembrar esses contextos físicos, que eles influenciam diretamente nessa questão da população, ok? Então, aqui, olha, continuando esse mapa, tem alguns pontinhos. Então, as feitorias, que são as cidades portuárias aí que tinham função comercial, então isso explica a concentração da população próxima às regiões litorâneas. Os interiores, que tem função comercial, né? Então, a região mais interiorana, que tem uma maior concentração da população, está relacionada a essa função comercial, comércio especificamente, e a questão industrial. Então, todas as áreas de concentração industrial estão relacionadas à exploração de recursos minerais e energéticos. Lembrando que o continente africano como um todo, como já vimos lá na característica física, então, economicamente, é o território mais subdesenvolvido, mais pobre de todo o mundo, mas em recursos naturais é o continente, é o território com maior concentração de riquezas, principalmente aí as pedras preciosas, ok? E aí algumas cidades, principalmente as cidades concentradas mais na região norte do continente africano, têm as influências, né, que agiram ao longo da história, tem influência no território africano, tem direta influência europeia e a influência islâmica. Então, os países, as regiões mais próximas aqui, da Ásia, têm essa influência islâmica mais intensa. Enquanto a influência europeia também marca essa concentração e desenvolvimento aí humano do continente africano como um todo, ok? Então, tem uma diversidade étnica gigantesca no território africano. Então, em média, tem 8.000 diferentes etnias organizadas em nações. Mais de 8.000 etnias diferentes aí no território africano, ok? E essa organização de nações são os países em si. Então, o território africano tem 54 nações, 54 países. No entanto, a gente vai ver mais para frente que a organização europeia, a divisão e a organização do território africano, né, pela organização europeia, o que aconteceu? Dividiram as nações de forma arbitrária. Então, por isso que além de todo o contexto socioeconômico aí do continente africano como um todo, ainda existem conflitos étnicos, onde diversas etnias estão em conflitos por conta dessas diferenças étnico-culturais, ok? Na página 181, aparece para vocês a condição de vida. Então, aqui tem um mapa que ele mostra a taxa de mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil no ano de 2015. Então, a gente percebe, lembrando que a mortalidade é sempre um dado visualizado por 1.000, né? Então, o número de mortes de crianças de 0 a 1 ano até a cada grupo de 1.000 crianças nascidas, ok? Então, esses países aqui, olha, num marrom mais escuro, mostra que a mortalidade infantil é acima de 80 por 1.000, ou seja, muito alto.
E os países begezinhos mais claros aqui mostra que é abaixo de 25. E mesmo assim são números altos, tá? Então, olha, observem a legenda aqui, olha. Que todas essas cores que destacam os países africanos aqui mostra que a taxa de mortalidade infantil gira de 25 por mil até acima de 80 por mil. São dados assustadores ainda. Lembrando que essa característica, né, social tá relacionada a características físicas, características políticas, econômicas. Então, aquele conjunto que nós sempre falamos, né? Então, quando falamos de uma questão específica, ela não é única, a gente tem que associar as diversas outras, ok? Diversidade étnica. Então, em relação à diversidade étnica, eu já falei para vocês que tem mais de 8.000 diferentes etnias aí dentro do território africano, ok? Lembrando que etnia, que são características só étnicas culturais. O que significa? Características físicas e culturais. Então, o que entra nessa característica cultural? Entra costumes, hábitos, religião, manifestações, enfim. Aquele conjunto que nós já trabalhamos lá desde o 7º ano, ok? Aqui, olha, na página 284, aparece para vocês um mapa. Esse mapa mostra grupos étnicos segundo Mundok, em 1959. Então, esse mapa é de 1959 e ele mostra cada cor, cada tonalidade mostra diferentes, ou a região de diferentes grupos étnicos. Então, a gente percebe que em todo o território africano, esses grupos étnicos são muito diversificados, né? E aí a gente tem a divisão, deixa eu ver o mapa aqui, ó. Então a gente tem todos esses grupos étnicos, mais de 8.000 grupos étnicos diferentes, mas agora todos eles divididos em 54 territórios, ou seja, um problema, né? Aqui, gente, aparece duas palavras para vocês, relacionada principalmente às religiões, que está relacionado à questão cultural, ok? Lembrando que quando falamos de religiões, da religião em si, não é discutindo ou apontando suas características, suas crenças, e sim do ponto de vista cultural, ok? Então, aqui aparecem duas palavras para vocês, o animismo e o fetichismo. Então, são as religiões africanas, elas têm como predominância aí essas duas crenças, o animismo e o fetichismo. O que significa esses dois nomes? Então, o animismo é a existência de alma. Então, é uma religião que acredita que existe alma em todas as coisas, principalmente nos objetos da natureza. Então, isso são as religiões animistas, ok? E os fetichistas, né? O fetichismo é uma religião com crenças que se baseia no uso de objetos para rituais. Então, essas são as bases, né, predominantes, não significam que são as únicas, dentro aí das religiões africanas, ok? E um dado que mostra, que aparece aí para vocês na página 185, é a expansão do islamismo. Então, o islamismo também é um traço cultural, também é uma religião, mas uma religião aí, principalmente da região do Oriente Médio, na Ásia. E olha só, aqui no mapa de 2015, mostra que nos países ao norte, aqui ao noroeste do continente europeu, o crescimento do islamismo, da religião, é bastante significativo. Então, os países em verde escuro, acima de 70% da população estão associados aí a essa religião, ao islamismo. O verdinho claro aqui mostra que é de 30% a 50% da população, que já é um número bem significativo. E os países em amarelo, que é o centro-sul do território africano, abaixo de 30% da população. Então, vocês percebem que metade do território africano tem um crescimento significativo aí dessa religião, que é uma religião predominantemente asiática,
oriental, que a gente chama. Ok? Então, de características humanas são essas, o nosso módulo. Nos encontramos na aula online, tem atividades para ser realizadas. Atenção, hoje só teve 15 minutos, hein? Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau!